Amém. Quem está em casa está célula, família. Em nome de Jesus, é maravilhoso podermos estar adorando o Senhor, estar na presença do nosso Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar de fé. E pastor, o que mais estão falando nas igrejas é de fé. O que mais estão falando nas lives é de fé. O nosso apóstolo falou que ano passado ele pregou sobre fé em todos os cultos. Amém? E o diferencial da nossa vida é essa, é a fé. Né? Nós estamos aqui, nós temos fé. E tem pessoas que atrás desse aparelhinho pequenininho estão assistindo a gente. Nós temos fé. Nós estamos vendo? Não estamos vendo ninguém através desse aparelho, mas temos fé que tem alguém assistindo, que tem alguém adorando a Deus. Por quê? Porque nós conhecemos o mecanismo. Né? Nós já usufruímos, já percebemos que há essa possibilidade. Então a fé, quem tem contato com a fé entende isso. Né? Quem tem uma intimidade com a fé entende que quando você tem fé, as coisas acontecem. Né? Aquilo que estava em oculto, ele passa a ser revelado. Aleluia! Eu creio que eu tenho meia hora para estar trazendo a mensagem. Eu vou ser breve, em nome de Jesus. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia. Livro conhecido. Aleluia. Aleluia. Irmãos que estão em casa também podem glorificar o nome do Senhor. Pode dar glória a Deus. Aleluia. A pessoa às vezes dá glória a Deus na igreja, mas a sua casa é a igreja de Deus. Aleluia. Então glorifica Deus na sua casa. Adora o Senhor na tua casa. Aleluia. O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para que nós entendêssemos que a nossa casa é a maior igreja já construída pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir lá no livro de Tiago. Amém? Como já foi falado aqui pelo pastor Henrique, nós temos alguns irmãos aqui conosco. Tiago, capítulo 2, irmãos conhecem. Diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé, se não tem obras? Só até aqui. Vamos meditar. Do que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé, se não tem obras? Obras, ou seja, ações. Deus é tão maravilhoso, irmão, que Ele não nos permite ficar somente no discurso. Ele sempre programa algo para que a gente possa exercer a nossa fé, para que a gente possa cumprir o que o Senhor permite e entender que eu preciso colocar minhas ações. Quando eu exerço minhas ações, elas determinam se eu tenho fé ou não tenho fé. Quando eu sou assolado pelas adversidades, ali define se eu tenho fé ou não tenho fé, de acordo com o meu procedimento em meio a essa adversidade. O Senhor, Ele é mestre em falar, não sendo somente o que? Ouvinte, mas sim praticante. O Senhor, nesse período, Ele está deixando de lado dos nossos lábios o discurso e pedindo para que nós exercitemos a nossa fé. Exercitar a fé é o que nós estamos vivendo.
Nós temos visto pessoas com depressão. Nós temos visto pessoas, apavoradas. E isso não é nem um pequeno passo do fim. Porque, irmão, nós temos lido a palavra. E a palavra diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, o quê? Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para quando vier o dia mau, permanecer firme. Aquele que investe na palavra de Deus e se enche da armadura de Deus por completo, da cabeça aos pés, quando vem esses dias, a palavra de Deus diz que ela não vai se abalar. Ela será como os montes de Sião, vai permanecer firme. Amém? Aleluia? Então tudo é para revelar. Tudo que acontece é para revelar de como nós estamos. Tudo que tem acontecido é simplesmente para revelar, o que tem acontecido. Só que eu quero deixar uma palavra nessa noite, para os irmãos que aqui estão, e para os irmãos que estão em casa também, para que tudo Deus permite para que nós façamos algo. A palavra de Deus diz: tudo que ligares na terra será ligado aonde? O céu, ele recebe. O céu, ele recebe a ação da terra. E ele reage. Nós já ouvimos falar que toda ação tem o quê? Uma reação. Tudo, a palavra diz, nós ouvimos muito isso na escola de líderes, um dos princípios bíblicos, que é semear e colher. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. E ouvimos até algumas pessoas falar: se você planta um pé de laranja, pode por acaso dar abacate? Nós ouvimos muito isso. Então, o céu, ele reage. Vamos entender algo, irmão? Pela parte física da terra. Nós falamos de aquecimento global. Quando está a terra tendo muito aquecimento, começa a haver transformação em cada lugar. Um lugar que era de uma maneira, começa a ser de outra maneira. A lagoa, tinha uma espécie de peixes, agora a maioria das lagoas mudaram. Nós aqui em Maricameiro, eu lembro que era garoto, a gente pescava cará, aquela azulzinha, Aí eu fui pescar um dia, aí peguei uma carazinha dessa. Aí o rapaz falou: rapaz, está em extinção. Está em extinção, essa cara solta. Eu peguei e soltei. Não soltei na panela não. Tem muita gente que soltou na panela, mas não foi na panela não. Soltei mesmo na lagoa. E o que acontece? A água mudou, a poluição está fazendo com que a água mude. Então a reação da água é mandar alguns peixes para outros lugares. Aqueles peixes que eram daquele habitat, eles passam a não existir mais. Eles começam a morrer e começam a migrar para outros lugares. Por quê? A água está reagindo a uma ação. O céu está reagindo a uma ação nossa. Só que Deus é tão maravilhoso, irmão, que Ele enviou teu Filho Jesus para que nós aprendêssemos de como o céu funciona, para que nós agora entrássemos dentro desse princípio e começássemos a mudar as circunstâncias. Muitos de nós já passamos por muitas coisas difíceis. Quem já veio, de repente, das drogas, já veio da bebida, já veio da prostituição, ou às vezes nada disso, mas não tinha paz no seu coração, era deprimido, mas quando algo aconteceu, houve uma reação. Quando o Espírito de Deus veio sobre a vida da pessoa, houve uma reação. Quando o Espírito de Deus falou: haja luz na tua vida, as trevas que habitavam em você e em mim, elas fizeram o quê? Foram embora. Houve uma ação.
coisas aconteçam ao nosso favor. O céu, ele reage. A gente para pensar que o Senhor, ele aquece as águas. E ele mesmo transfere essas águas para o céu. E ele mesmo depois transmite a água do céu para a terra. Irmãos, é um relacionamento. É uma via de mão dupla. Vai para lá e vem de lá. O que a gente manda para o céu, o que a gente manda para o Senhor, volta dele. E o que nós temos feito? Qual o relatório que nós temos mandado para o Senhor? O que nós temos transmitido para o Senhor? Nós temos passado o quê? Que não vai dar certo? Que está difícil? Que não vamos conseguir? Que está morrendo gente? Irmãos, a gente encontra muitas pessoas que falam mal do Brasil. E só no Brasil. É porque é Brasil. Nós temos que repreender isso. Nós temos que repreender toda palavra maldita sobre a nossa nação. Pessoas falam coisas sobre o Brasil. Isso daí é um relatório que o céu está recebendo. Que o Brasil não presta, que o Brasil só tem ladrão, que o Brasil só tem isso. E nós precisamos mudar esse relatório. Assim como a nossa casa tem às vezes o nosso filho, às vezes tem a nossa filha, às vezes tem o marido, às vezes tem a esposa que está cheia de dificuldade, que às vezes está passando um relatório para você, está passando um relatório para você que não vai dar certo, que não tem mais jeito, mas quando você usa seus lábios e começa a profetizar sobre a vida dela, as coisas começam a acontecer, irmão. Você está passando, está mudando o relatório. Às vezes nós queremos que as coisas mudem, temos fé que as coisas vão mudar, mas quando abrimos os nossos lábios, não é isso que o céu ouve, não é isso que o Senhor ouve. Nós precisamos começar a transformar, nós precisamos começar a mudar o nosso relatório. Aleluia! Precisar falar, eu não estou conseguindo ver a solução, mas em nome de Jesus, o Senhor vai dar providência. Aleluia! Porque nós não vivemos por vista, irmão. Nós não vivemos de acordo com a nossa vontade, com os nossos pensamentos. Quando nós não éramos cristãos, nós falávamos segundo a nossa vontade. Mas agora a palavra de Deus diz que não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. Então o relatório que tem que sair de mim é o relatório de Cristo. Aleluia! Porque o Senhor não abandonou a humanidade. O Senhor, ele podia ter abandonado, mas ele não abandonou. O relatório que ele tinha sobre as pessoas era um relatório ruim, que as pessoas eram perversas, que as pessoas que abandonaram ele, as pessoas beijaram e traíram Jesus. Mas Jesus não levou esse relatório para o céu. O Senhor levou o relatório contrário. E nós não precisamos andar junto com a manada. Nós temos que andar com a minoria. O Brasil, muitas pessoas estão falando muitas coisas, mas nós não precisamos ir atrás do relatório dessas pessoas. Nós temos o nosso próprio relatório, que não vem da nossa boca, mas vem da boca de Deus. Aleluia! E nós precisamos andar assim, irmão. Isso é colocar a fé em ação, viver pelas obras. Aleluia! Nós, se você começar a desfolhar a Bíblia, você vai lembrar daquela passagem dos espias. 12 espias. Eram quantos? 12 espias. Só que acontece, eles eram espias, foram pessoas separadas para um propósito. Elas saíram daquele lugar todos do mesmo modo, como espias, pessoas separadas, escolhidas. Mas em meio à manada, Deus sempre está separando aqueles que são fiéis a Ele, através de seus relatórios. E nós precisamos entender que nós sempre seremos provados. Sempre vamos ser colocados no local para poder definir quem nós somos. Em meio às dificuldades, nós vamos ser avaliados. E de acordo com o nosso relatório, vai ser definido quem nós somos diante do céu. Aleluia! E aqueles espias foram 12. Mas quantos espias vieram com relatório positivo? Somente 2. Eles poderiam falar, não, mas está todo mundo dizendo que não vai dar certo. Porque é assim que às vezes nós vivemos, irmão. Nós vivemos
vivemos às vezes falando, mas todo mundo está falando que está ruim, todo mundo está falando que o governo não está legal, todo mundo está falando isso, todo mundo está falando que a casa, todo mundo está falando que aquele irmão não tem jeito, todo mundo está falando que meu filho está fazendo isso, a minha irmã, todo mundo está falando, mas não importa o relatório dos outros. Sabe por quê, irmão? O que eu entendo, o que faz com que a gente mude o relatório é o prêmio que nós temos para receber. Aquilo que nós temos para receber deve mudar o nosso relatório. Aí eu lembro da vida de Davi. Davi era um homem que não tinha nada, ele tinha tudo para não ter nada. E ele conquistou. Porque quando ele chegou diante do rei, chegou diante, né? E ele perguntou para umas pessoas: o que eu vou ganhar se eu derrotar esses gigantes? O que eu vou ganhar se eu derrotar esses gigantes? Não, rapaz, quem derrotar o gigante vai ganhar isso, vai ganhar aquilo e vai ganhar aquilo outro. Ah, é? Então eu quero. Quais são as nossas motivações? O nosso relatório negativo nos leva para onde? No ditado popular, o brejo. Nos leva para o inferno. Mas quando nós temos um relatório que é de Deus, um relatório positivo, um relatório que é segundo o coração de Deus, nós temos uma promessa. E o nosso relatório é mudado por causa da promessa. Só tem uma promessa do céu. Só tem uma promessa que um dia Jesus vai voltar e vai buscar a tua igreja. Eu preciso manter firme no meu relatório para que isso aconteça. Porque eu tenho um prêmio reservado lá no céu. Eu tenho um prêmio reservado lá na glória. Aleluia. E eu não vou deixar nada nessa terra. Não vou permitir. A igreja não pode permitir que mude o seu relatório. Isso é para a gente refletir. O que nós estamos ouvindo. O que os noticiários têm falado? O que o noticiário tem falado? Nós somos envolvidos pelos noticiários ou nós somos envolvidos pela palavra de Deus? É a palavra de Deus que é a maior notícia. Nós noticiamos muita coisa no Facebook, mas a palavra de Deus diz que eram as boas novas. E a gente está falando direto no Facebook e no WhatsApp. Está vendo que aconteceu isso? Está vendo que aconteceu aquilo? Cheio de relatório negativo. Mas olha o relatório positivo que nós temos na nossa mão nos anos. Às vezes não falamos. E Jesus é a boa novas. E o lugar pode dar um caos. Mas Jesus, através de Deus, nos ensina que quando a terra era sem forma e vazia, Deus chegou e falou o quê? Haja luz. Se está tudo em trevas, está tudo sem forma, está tudo vazio, se a gente não há solução, não está vendo solução, nós temos a fé. E exercer a fé é colocar ela em ação. E colocar a fé em ação é a gente abrir a mão e profetizar. Haja luz, haja saúde, haja vida. E a gente falar, colocar a fé em ação. Quando nós fazemos isso, nós estamos lançando um relatório para o céu. Aleluia! Nós estamos mandando outras coisas para o céu. Porque nós não vivemos de acordo com as circunstâncias. Cansamos de ouvir isso. Nós vivemos de acordo com a fé. Aleluia! Que nós possamos, a partir dessa noite, tomar posse sobre esse novo relatório. Aquilo que você tem visto que às vezes não é mais está difícil, você vai levar outro relatório. Se o relatório era de morte, você vai levar um relatório de vida. Se o relatório não tinha jeito, você vai levar um relatório que tem jeito. Ah, mas eu não consigo enxergar isso, não importa o que eu penso. O que importa é o que o Senhor fala. E eu não vivo mais segundo os meus pensamentos. Eu posso até não ter fé que vai acontecer, mas eu tenho boca para profetizar que vai acontecer.
E nós temos que começar a olhar dessa maneira. Porque algo de novo vai em nós. Porque nós estávamos nas trevas e agora nós estamos na luz. Aleluia! Nós somos filhos da luz. Em nós habita o Espírito Santo, que Ele é santo. Santo é a luz de Deus sobre a nossa vida. Então que nós começamos a usar esse relatório para dar certo. Em nome de Jesus eu creio. Comece a olhar só as coisas boas. Glória a Deus. Eu já falei isso lá na igreja. Outro dia eu estava em casa, em frente de casa, a árvore, tem uma árvore grande lá em casa, framboyando. Passou uma pessoa e falou: meu Deus, como essa árvore suja! Como essa árvore cai folha! E eu olhei a árvore, porque a árvore é abençoada, olha a sombra que ela nos dá. A árvore é ela mesma. Duas pessoas no relatório. Mas uma se pega no relatório que de ruim, vendo a dor daquele problema, e a outra trazendo um relatório da beleza daquele problema. Porque em toda dificuldade, todo problema, irmãos, tem uma beleza, tem um propósito, tem um porquê. Aleluia! E nós que estamos nessa esfera de fé, para começar a viver e começar a aproveitar tudo isso. Porque nos momentos difíceis nós aproveitamos também. Nós aprendemos. Aleluia! Então, se a sua casa, se o seu ambiente, a sua atmosfera, ela está sendo assolada por alguma situação, não caia, não continue falando o que você tem falado sobre aquele lugar, mas comece a mudar a sua linguagem. Aleluia! Comece a mudar. E você vai e começa a pensar agora no que eu tenho falado sobre aquela situação. Pensa numa situação que você está vivendo, que alguém está vivendo. Comece a pensar agora. Comece a falar diferente. Comece a falar assim, essa situação tem dito sim. Essa pessoa sim vai em nome de Jesus. Ela é uma bênção. Ela é tua filha. Ah, mas ela está nas drogas, mas ela está fazendo isso. Não interessa as circunstâncias. Eu estou olhando pelos olhos da fé. Irmãos, nós não vivemos pelo dia de hoje, mas nós vivemos pelo dia de amanhã. Nós sabemos que o dia de amanhã vai ser diferente. A palavra de Deus diz que o choro dura a noite inteira. Mas a alegria ela vem o quê? Eu não estou preocupado com o choro de hoje à noite. Eu estou preocupado, eu sei que amanhã o sol vai raiar, que o sol vai amanhecer. Então eu já estou hoje vivendo o que vai virar amanhã. Que isso tudo vai passar. Aleluia. Andar hoje sabendo que o hoje vai passar. Andar hoje sabendo que o amanhã vai vir. Aleluia. Aleluia. E começar a profetizar do céu, Senhor. Eu sei quem eu tenho crido. Como diz Jó, o meu Redentor vive. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. E o Senhor nos permite passar por tudo isso, para que nós sejamos denunciados como nós somos. Amém, irmão? Que a gente possa tomar posse nessa noite. Nós estamos em 2020, é início de ano ainda. Nós falamos no início do ano que é uma nova década, é um novo relatório. Não sei se somente o 20, mas praticando esse tempo, a gente começar a praticar. Deus vai começar a fazer algo com as igrejas, a partir da casa de cada um, a partir das famílias. Esses dias eu preguei sobre Malaquias, falando que Deus vai converter o pai aos filhos e os filhos aos pais. Ah, mas ele é difícil. Todos nós somos difíceis, mas debaixo da palavra de Deus tudo se transforma. A luz vem, a luz, haja luz. Haja luz, Senhor, haja luz nessa situação. Aleluia. E o Senhor, irmãos, ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer algo tremendo com a igreja de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos começando, Deus está começando a mexer algo. Deus está começando a falar de maneira diferente com a igreja. Aleluia.
tempo de Moisés era tempo. A gente vê agora é graça. É o amor de Deus habitando em nós. O Espírito Santo habitando em nós. Ele mesmo te avisa: meu filho, não faça isso. Meu filho, é o relatório que você está dando. Ache diferente. Aleluia! Então, em nome de Jesus, irmão. Fé. Viver pela fé. Irmãos, lembra da mulher de fluxo de sangue? É uma palavra que nós ouvimos na maioria das pregações. Que loucura! A fé, ela chegou e falou assim: se eu tocar, você é curada. Se eu tocar, irmãos, debaixo desse propósito, nós temos que começar a dar o nosso relatório e falar: se eu começar a profetizar sobre a minha casa, se eu não tiver um novo posicionamento, se eu começar, algo vai começar a acontecer, irmão. Aleluia! Porque aquela mulher chegou e tocou. E saiu de Jesus de virtude. Jesus não tinha nem visto aquela mulher. Irmão, Jesus já pagou um alto preço na cruz e ele já fez. Nós às vezes queremos usufruir mais de Jesus e pedir Jesus isso, mas ele já fez. Agora ele fala: agora faça você. Agora começa a profetizar, começa a falar, começa a dar um relatório positivo, começa a lançar para o céu outras palavras. E isso cabe a nós, irmão. Aleluia. Então que a gente possa, assim como aqueles espias, assim como essa mulher que teve aquele fluxo de sangue que foi curado, a gente possa entender isso. A minha mente não é a mente do mundo. A minha mente é a mente de Cristo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Então, em nome de Jesus, nós vamos orar nessa noite. Aleluia! Nós vamos orar. Vamos falar com o Senhor. E vamos pedir um novo relatório. Um novo relatório sobre. É um novo relatório sobre. E você vai falar o que é. Um novo relatório sobre. Eu vou falar. Você vai pensar em 3 atitudes que estão mexendo contigo. Em 3 situações que de repente está te entristecendo. Em 3 situações que você acha que não vai ter jeito. Você vai falar 3, eu vou falar um novo relatório sobre, você vai falar a primeira coisa. Depois eu vou falar um novo relatório sobre, você vai falar a segunda coisa. Eu vou falar um novo relatório sobre, você vai falar a terceira coisa. E é pela fé, irmãos. E é pela fé. E você vai quando você começar a pensar e começar a falar sobre essa situação, sobre essa pessoa, talvez, você vai começar a tomar atitudes diferentes. Você vai começar a ser mais sensível ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai começar a te dar direção de como você ter esse novo relatório. Aleluia! Porque nós vamos falar, mas o proceder vai vir de Deus e de você. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá em nome de Jesus. Você que está em casa. Um novo relatório sobre. Segunda, um novo relatório sobre. Fala o nome da causa, fala o nome da situação. A terceira, um novo relatório sobre. Aleluia, eu vou orar pela tua vida. Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo, aquele que pagou alto preço, meu Pai, por nós. Oh, meu Pai, nós não somos melhores do que ninguém, meu Pai, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos encontrou em meio à barata, o Senhor nos encontrou, meu Pai, na escuridão deste mundo, das trevas. O Senhor nos encontrou e nos transportou para a luz. Meu Pai, nós somos teus filhos, nós somos teus escolhidos. Meu Pai, já voando com a tua palavra, nós queremos dar um relatório, Senhor, dizer, meu Pai, que essa situação tem jeito, essa situação vai vir luz sobre essa situação, vai vir luz sobre essas circunstâncias, e não é nessa
vai cair por terra toda razão, porque nós não precisamos ter razão de nada. Nós não precisamos ter ninguém que advogue as nossas causas, porque o Senhor já é o nosso advogado. O Senhor que peleja as nossas causas. Nós não precisamos ter razão, nós não precisamos falar que estamos certos, porque o Senhor que advoga as nossas causas. E em Ti, meu Pai, confiamos. Em Ti, meu Pai, entregamos a nossa vida mais uma vez. E dizemos, Senhor, que o Brasil tem jeito, o Brasil é uma bênção. O Brasil é escolhido por Ti. Meu Pai, abençoa, Senhor, o nosso país mais e mais. Nós te agradecemos, Senhor, por sermos brasileiros. O Senhor nos colocou nessa terra. Amamos essa terra. Amamos esse país. Amamos o nosso estado. Amamos a nossa cidade, Senhor. Amamos a nossa casa. Amamos a nossa família, Senhor. Hoje amamos a nossa vida, meu Deus. Amamos, Senhor. E nós te glorificamos, Senhor. Ora, Pai, porque Tu és Deus sobre a nossa vida. Meu Pai, de hoje, para que seja feita a Tua vontade mais uma vez. Que possamos, meu Pai, colocar em ação, começar a agir de maneira positiva a Sua vontade. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós viemos te agradecer, Senhor. Oh, meu Pai, continua abençoando, meu Pai, com as pessoas que vão ser alcançadas por esse vídeo. Meu Deus. Meu Pai, que elas entendam que elas são preciosas. Meu Pai, não importa a deficiência física, talvez mental, mas elas são preciosas. Elas são escolhidas por Ti. E não importa o que as pessoas pensam a respeito delas. O que importa é que o Senhor é o Redentor, meu Pai. O Senhor como outro pessoal que nos por todos. E assim, meu Pai, nós te agradecemos nessa noite. Aleluia. Por essa mensagem, por esse ensino. E que o relatório, meu Pai, de nosso lado seja sempre favorável à Tua vontade. Assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Quem recebeu nossa noite? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. abençoe a todos. Em nome de Jesus.